Fala investidor e investidora, no vídeo de hoje eu vou te ensinar de uma forma simples e prática o passo a passo para você conseguir declarar suas ações no imposto de renda. Esse ano aí que o programa passou por umas pequenas mudanças que mudou aí alguns campos que você tem que preencher na sua declaração com relação à parte de ações. Então tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Bora lá pro vídeo. Seja você uma pessoa que já declara o imposto de renda por algum outro motivo, como renda ou bens de alguma outra natureza, ou então se você é um investidor que começou agora, foi pego de surpresa aí por ter que fazer a declaração só por ter investido em renda variável, esse vídeo vai te ajudar bastante. O que eu vou te ensinar aqui hoje é um passo a passo para você declarar, desde a posição que você tinha em ações aí no final de ano, até os próprios rendimentos aí com dividendos, juros sobre capital próprio e até mesmo as vendas que você realizou, seja elas abaixo de 20 mil, acima de 20 mil ou então até prejuízos aí que você também tem que informar no programa da Receita Federal. Além disso, no final do vídeo eu vou botar aí como um bônus também ensinando você algumas situações especiais que podem sim acontecer aí com os seus investimentos, com suas ações aí, que seriam, no caso, desdobramentos ou então bonificações, que em algumas empresas são situações bastante comuns. Então agora sim, vamos lá para o vídeo para a gente começar aí a explicar e fazer esse passo a passo. O mais importante para que você consiga fazer aí a sua declaração do imposto de renda e antes de ir lá para o programa da Receita Federal, é que você tenha em mãos aí os informes de rendimento, que normalmente são enviados via correio, ou então também aí as suas notas de corretagem, que elas vão ser úteis aí para calcular o seu preço médio. Esses são os documentos oficiais e também aí são os mais confiáveis assim para você conferir as informações. Esses documentos dos informes aí dos custodiantes, eles costumam ser enviados aí para você via correios, normalmente enviados por 3 grandes bancos, que são o Bradesco, o Itaú e o Banco do Brasil. Eles compreendem aí praticamente quase todas as empresas que a gente tem na bolsa. Só que acontece que muita gente pode não receber esses documentos em casa, é o meu caso aí por morar quase no mato, e você pode aí tentar entrar em contato com esses bancos para estar conseguindo esses informes. O Itaú e o Bradesco, até como vocês conseguem ver aqui na tela, eles têm aí um site, né, uma plataforma específica para isso, e você consegue simplesmente clicando em primeiro acesso ali, você consegue estar pedindo acesso e conseguindo as informações de todas as empresas que são aí, tem essa parte do custodiante no Itaú e no Bradesco. Então, assim, no meu caso, a grande maioria das empresas são nesses dois. O Banco do Brasil, por exemplo, eu não consegui encontrar nada, provavelmente você teria que ou ir até a agência ou entrar em contato. Lembrando que esses são os documentos oficiais, mas, obviamente, pode acontecer de você conseguir declarar, ou então, caso você não tenha acesso a eles mesmo, você pode aí procurar aí outras fontes, vamos dizer assim. Eu não recomendo tanto, mas acabam sendo bastante úteis, principalmente para quem não tem esses documentos. A primeira fonte que você vai conseguir através do site aí da B3, né, o site do investidor da B3, você vai conseguir entrar aqui, você consegue ver suas movimentações, isso pode te ajudar a fazer os cálculos de preço médio, quantidade de ações. Lembrando, a B3 nem sempre vai estar com as informações sempre 100% corretas aqui, isso pode acabar gerando algum problema ou não, obviamente. Além disso, se você não quiser usar aí o site da B3, muitas corretoras elas também informam, ela tem um informe de rendimentos próprio dela. O meu caso é a Rico, eles têm isso, tanto em posição, tanto em dividendos ou rendimentos, mas obviamente e novamente é bom conferir para saber se isso está certo. E como última opção, e eu particularmente é a que eu mais gosto, eu sempre confiro, mas eu acabo utilizando, é você usar uma ferramenta aí de terceiros para fazer o seu controle de carteira. E você tem aí opções como Status Invest, você tem opções como Trademap e tem aí também o meusdividendos.com. Se você criar aí a conta em alguma delas, você cadastrar sua carteira, suas movimentações, suas ações, eles vão te gerar essas informações, tanto preço médio, quantidade, isso pode te ajudar bastante. Lembrando que o Meus Dividendos aqui, ele funciona manualmente, mas ele tem a melhor opção de todas, que é a opção de extrato. Então ele basicamente gera para mim o extrato do imposto de renda do ano inteiro, pronto para mim, eu só tenho que conferir, obviamente. Nunca tive nenhum dado errado no meu, mas sempre é importante você conferir para evitar qualquer tipo de problema. Se tiver esses informes em mão, tiver sua planilha ali, se você quiser usar uma, ou tiver os dados prontos aí para poder começar, primeira coisa que você vai fazer é ir no site da Receita Federal e fazer o download do programa, instalar ele, e aí nós vamos lá agora funcionar. Lembrando que todos os links que eu passar aqui no vídeo para você vão estar na descrição aqui do vídeo, então não precisa se preocupar. Depois que terminar o vídeo aqui ou durante, você pode ir lá, clicar, acessar
vai ficar tudo pronto para você poder utilizar. Então, bora lá para o programa da Receita Federal. O menu do programa da Receita Federal é esse aqui. Você vai ter essa parte aqui, né, começando em boas-vindas. Se você nunca tiver declarado, isso pode ser novo para você. O que você vai vir é aqui na opção nova, e aí você vai estar aí ou importando a declaração do ano passado, caso você já tenha declarado por qualquer motivo, ou iniciar uma declaração em branco, caso seja a sua primeira e você nunca aí tenha feito a sua declaração. Eu só vou entrar aqui em preenchimento porque eu já tenho aqui uma declaração aberta, então para facilitar eu já vou entrar aqui. O primeiro menu que você vai ver é esse daqui, e a primeira fase, a primeira coisa que você vai ter que fazer antes de tudo é preencher aqui suas informações básicas, né? No caso, se você tiver dependente, ou até mesmo suas informações básicas. Feito isso, você vai estar com tudo pronto e aí a gente pode de verdade ir lá para a parte de declarar as suas ações e tudo mais que a gente tem ali dentro. Então bora lá. A primeira coisa que você tem que declarar com relação às suas ações é a sua posição lá no final do ano, em 31/12 aí de 2021. E para isso você vai descer e acessar aqui a guia Bens e Direitos. Nessa guia Bens e Direitos você vai declarar todos os bens que você tem. Lembrando que você vai ter que declarar sim outras coisas além das suas ações, né? Você tem que declarar tudo a partir do momento que você precisa declarar. Mas para a gente começar aqui essa parte, você vai clicar aqui em Novo. E aí vem a questão, esse menu ele acabou se modificando, ele mudou do ano passado para agora. E o que você vai ter agora é que você vai colocar em grupo 03, que vai estar aqui participações societárias, e em código você vai colocar 1, ações, inclusive listadas em bolsa. Feito isso, ele vai te liberar aqui a opção para você colocar o CNPJ da empresa. Eu vou até botar que eu estou com ele pronto aqui, eu vou colocar. E aonde você consegue esse CNPJ? Normalmente ele vai estar nos informes da empresa que você quiser utilizar, ou o que você pode fazer é acabar pesquisando, sei lá, por exemplo, Alupar CNPJ. E aí você consegue pegar esse CNPJ normalmente do próprio site da Bolsa, que é um dos mais confiáveis que você vai ter, mas você consegue ele em vários locais. Com esse CNPJ em mãos, você vai colocar ele aí, e aí que vem a parte, né? O que eu preciso declarar? Eu vou até colocar um textinho aqui, é um exemplo, né? O que você precisa declarar de fato? É a quantidade de ações que você tinha, a empresa, né, no caso que você tem essas ações, o código de negociação dela dentro da Bolsa de Valores, o custo total. O custo é praticamente a parte mais importante aqui. E o que consiste esse custo? Ele consiste no seu preço médio vezes a quantidade de ações. O que acontece, né? Como funciona esse preço médio? O preço médio é como se você pegasse lá todas as compras que você fez e fizesse uma média ponderada também pela quantidade que você comprou. Então, por exemplo, comprei um lote de ações a R$10, e aí depois de alguns meses essa ação valorizou 100% e eu comprei mais um lote de ações, antes era 10, como valorizou 100%, agora elas valem 20, então eu comprei 100 a R$10 e mais 100 ações, mais um lote, a R$20. Como eu vou ter que fazer uma média, a média é de 10 para 20, eu tenho aí 200 ações a um preço médio de R$15. Essa conta ela é bem simples, você simplesmente tem que fazer uma média ponderada. Você pode pesquisar aí uma calculadora no Google que isso vai te ajudar caso você tenha que fazer isso. Novamente, aquelas ferramentas que eu ensinei fazem isso de forma bem automática. E aí, para facilitar aqui, caso você queira utilizar, eu tenho uma planilha que eu utilizo bastante aqui para mim. Ela é bem simples, ela é opcional também. E ela basicamente é para caso você queira preencher tudo antes, pegar todos os seus dados antes, para você ter isso pronto, em vez de ter que fazer isso um a um, e aí ter uma chance de erro muito grande. Então você simplesmente informando o ticker, o nome da empresa, o CNPJ, a quantidade e esse preço médio ou custo unitário, ele vai te gerar aí um textinho pronto, ele vai somar esse textinho e basta você dar Ctrl C aqui e ir lá para o programa da Receita Federal e dar Ctrl V lá. Simplesmente isso. Você vai ter que fazer isso para cada uma das suas ações. Se você tem 20 ações, precisa fazer isso, independente de valor, independente de quantidade. Se você fechou o ano com essas ações, precisa sim declarar. E aí vem a questão, aqui embaixo a gente tem a parte de situação. Na situação em 31/12/2021, eu vou ter que repetir esse custo aqui, total que eu coloquei ali em cima, de R$ 1.155,15. Se eu já investia lá em 2020 e eu já tinha essa ação, eu também tenho que preencher, vamos supor, R$300. E aí você vai preencher isso. Se você começou a investir só em 2021, você deixa zerado e você vai ter essa situação somente agora, em 31/12/2021. A partir desse ano, né, o programa da Receita Federal, como eu falei, além de ter mudado os campos ali em cima, a Receita Federal adicionou aqui embaixo um novo campo, né, no caso, rendimentos associados. Aqui você consegue informar em rendimentos isentos os seus dividendos, em rendimentos aqui exclusivos, no caso que seria a tributação, né,
que tem neles, os juros sobre capital próprio. Para que é isso, né? Em vez de você ter que ir lá, depois como eu vou explicar, e adicionar manualmente, você pode vir aqui em rendimentos isentos e você simplesmente vai ter isso aqui pronto. Ele já vai puxar o CNPJ da fonte pagadora, já vai puxar a nome da fonte pagadora e também o código aqui em cima, tipo de rendimento. E aí você vai ter que colocar o valor, simplesmente isso. Se você foi lá e recebeu R$15 dessa ação, você vai colocar esse R$15 ali e simplesmente já declarou os dividendos que você recebeu dessa empresa. Eu vou voltar lá, mesma coisa se você quiser declarar aqui em rendimentos exclusivos, no caso, juros sobre capital próprio, mesma coisa se eu recebi R$8 ou eu recebi R$150, você vai colocar, vai dar OK e pronto, ele vai salvar para você. Isso acaba facilitando bastante o trabalho, né, que a gente tem, porque você não precisa ir lá e adicionar manualmente. Mas caso você tenha vontade de queira fazer isso manualmente ou queira saber como é, para você declarar os dividendos, como são isentos, você vai procurar aqui a opção rendimentos isentos e não tributáveis. E aqui você vai clicar em novo, e em tipo de rendimento você vai colocar o código 09, lucros e dividendos recebidos. Feito isso, basta você adicionar o CNPJ da fonte pagadora, eu vou até colocar aqui o mesmo exemplo de antes, ele já vai puxar a fonte e eu coloco o valor. Mas lembrando, né, como o sistema novo acaba sendo bem prático, se você quiser fazer isso já junto na mesma hora, vai facilitar bastante para você em vez de ter que fazer isso manualmente. A mesma coisa você vai ter que fazer no caso dos juros sobre capital próprio. Se quiser declarar manualmente, você vai procurar aqui rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva, vai clicar em novo, vai usar o código 10 dessa vez aqui, e aí simplesmente vai colocar de novo lá aquele CNPJ da fonte pagadora de cada uma das empresas, vai colocar o valor e vai dar um OK. Pronto, feito isso, você declarou tanto os bens que você tinha em cada uma das ações, também declarou os rendimentos, sejam dividendos ou juros sobre capital próprio. Só para deixar um adendo aqui, uma dúvida que muita gente tem no caso de juros sobre capital próprio, você declara sempre pelo valor líquido, aquele que você recebeu. Porque como muita gente sabe, diferente dos dividendos, os juros sobre capital próprio tem um imposto de renda, ele tem um imposto em cima dele, você acaba pagando direto lá na fonte, né? Você não precisa ir lá e pagar depois. Só que para a Receita Federal interessa o que você recebeu e não necessariamente ali o que a empresa pagou para você. Então coloca o líquido ali que vai ficar mais correto. Após ter feito isso, o que a gente vai ter que declarar agora é os lucros ou prejuízos que a gente teve durante o ano de 2021. E a gente tem aí algumas características. Primeiro, tem aquelas vendas que foram feitas abaixo de 20 mil com lucro, ou seja, você vendeu lá 19 mil reais ao todo, teve 5 mil de lucro, ou seja, uma venda abaixo de 20 mil. Feito isso, você vai ter que declarar isso como um rendimento isento e não tributável. Se você vendeu aí uma ação acima de 20, você fez venda de ações aí dentro do mesmo mês, com lucro acima de 20 mil, você já paga imposto de renda. E aí, obviamente, você já teria que ter feito esse pagamento via uma DARF, até no mês aí subsequente, no mês seguinte, aquela venda ter sido realizada. Mas para a gente declarar, você tem que entender isso. São 3 características. A primeira, tem a venda acima de 20 mil, que você tem aí, no caso, esse imposto de renda, tem a venda abaixo de 20 mil, que é isenta, e tem aí o prejuízo que, independente de valor, você vai declarar lá. Então agora vamos para o programa aí para explicar. Para declarar essas vendas que você fez abaixo de 20 mil com lucro, você vai entrar em rendimentos isentos e não tributáveis, porque, como eu disse, ele é um rendimento isento, ele não tem tributação, você não paga imposto. E aqui você vai colocar o código 20, que ele vai dar aqui, ó, ganhos líquidos em operações no mercado à vista em ações negociadas em bolsa de valores, até 20 mil reais por mês. Lembrando, sempre é por mês. Se você vendeu 10 mil mais 15 mil e teve lucro nessas operações, você tem sim que pagar. É por mês. Essa conta sempre é feita no mês. Feito isso, você vai colocar o valor. No valor, você vai colocar toda a soma do ano. Então não precisa lançar um para cada lucro que você teve. Se você fez 20 vendas no ano e você tem a soma desses lucros aí, vamos lá supor, você vendeu 15 mil reais de lucro, você vai colocar o 15 mil e pronto. Não precisa fazer um a um. Soma tudo junto e coloca tudo junto. Lembrando que declara aqui somente o lucro, não o valor da venda. Você vai dar um OK e pronto, você já declarou essa parte aí que você estava isento aí abaixo de 20 mil. Após ter feito isso, a gente tem que declarar as vendas acima de 20 mil com lucro e também os prejuízos. Só que eles não são declarados aqui nem em rendimentos isentos, nem em rendimentos aqui sujeitos à tributação. Você vai descer lá embaixo, pode descer, e você vai ter aqui a opção renda variável, operações comum / day trade. Depois que você acessar aqui, vai ser esse o menu que você vai ter.
O que acontece aí no caso das vendas acima de 20 mil e também nas vendas aí com prejuízo, independente do valor? Você tem que declarar esse valor mês a mês. Então sim, se você vendeu em janeiro uma venda de 30 mil reais e você teve aí um lucro aí de 5 mil, você vai ter que informar aqui que você teve aí 5 mil de lucro aqui, por exemplo, em janeiro. Se em março você novamente foi lá e fez aí uma venda de 21 mil reais com 800 reais de lucro, você vai adicionar aqui que você também teve esse lucro de 800 reais. O que acontece? O próprio programa aqui da Receita, quando você colocar o lucro, ele vai te informar aqui embaixo quanto era o imposto que você tinha que pagar. Vamos supor, 750 reais. Nesse caso, se você tiver feito o cálculo certo lá na época, você vai ter vindo aqui e vai colocar o valor da DARF, lá, aquele documento de arrecadação que você pagou. E aí isso vai zerar, ou seja, você tinha que pagar tanto, você pagou tanto, então você zerou, quitou aquela dívida. Se você não pagou, provavelmente vai ter que correr atrás, vai ter alguns juros ou multa para pagar sobre esse valor. Depois de você ter declarado essas vendas suas com lucro acima de 20 mil reais, e você vai ter que declarar os seus prejuízos, que independente de valor precisam ser declarados aqui nessa guia. Como eu mostrei, eu declarei aqui em março que eu tive um lucro de 800 reais e que em janeiro eu tive um lucro de 5 mil reais. Então vamos supor que em fevereiro eu fiz uma venda lá que me deu um prejuízo aqui de 2 mil reais. Tive um prejuízo realmente. Se eu descer lá embaixo, ele não vai me dar imposto a pagar, porque obviamente foi um prejuízo. Só que se você vir aqui em cima, ele vai mostrar aqui que eu tenho um prejuízo a compensar. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você tem um prejuízo e você informa aqui, no mês subsequente, se você fizer uma venda com lucro, você pode compensar esse prejuízo com aquele lucro lá para você diminuir o seu imposto ou não pagar e não estar pagando esse imposto. Então, só para mostrar para você, eu vou voltar lá em março, eu disse que eu tive um lucro de 800 reais. Se eu vim cá embaixo aqui, ele não me deu mais imposto a pagar. E por que ele não me deu mais imposto? Porque eu tinha um prejuízo do mês anterior, ou seja, que aconteceu durante o ano aí anteriormente, para pagar. E aí, no caso, eu tenho ainda 1.200 ao longo do ano, que eu posso compensar caso eu tenha outras vendas com lucro. Caso passe, aí obviamente eu vou pagar sobre essa diferença. Feito isso, você vai ter declarado praticamente todas as operações básicas que você tem dentro do imposto de renda. É simplesmente isso. Eu acho que a parte mais complicada é justamente juntar e organizar essas informações. Obviamente, você também pode pagar um contador para fazer isso, caso não queira se incomodar. Mas eu, por exemplo, faço a minha própria declaração e indico que você entenda pelo menos a fazer, mesmo que não queira estar fazendo. Mas agora vem a parte bônus aqui, vamos explicar algumas situações especiais que acontecem que podem te gerar dúvidas. E são 3 específicas aqui. São os créditos em trânsito, que é a opção aí que mais pega o investidor, que muita gente acaba não declarando e pode sim te dar problema aí com a Receita Federal, a parte dos desdobramentos e também a parte aí que você tem no caso de bonificações. Então, bora lá para o programa da Receita Federal de novo. Essa parte dos créditos em trânsito, ela vem bem específica lá naqueles informes que eu te falei que vem do custodiante. Mas como muita gente acaba não utilizando eles como base, pode acabar se esquecendo ou não tendo essa informação para poder declarar. Por isso que eu recomendo que você tenha sim essa informação. O crédito em trânsito nada mais é que aí um juros sobre capital próprio, geralmente é o que mais acontece, que você teve direito ali, vamos supor lá, em novembro de 2021, mas que só vai ser pago agora em 2022. Por isso que ele é em trânsito. Você teve direito a esses juros, só que ele não foi pago para você ainda. Para você entender, eu vou botar aqui um exemplo de um informe desse do custodiante que eu achei aqui para explicar para você. E basicamente o que você vai ter aqui, pode olhar aqui nesse rendimento e sujeito à tributação exclusiva, que você tem declarados e pagos e declarados a serem pagos, ou seja, que não foram pagos para você. E aí mais embaixo, no número 6 aqui, você tem créditos em trânsito, que ele traz justamente esse valor ali, ó, 107 e 1267. Obviamente que se você for uma pessoa que recebe já bastante dividendo, isso vai dar um valor muito mais expressivo. E sim, a gente tem que declarar, você deixar isso de fora pode te dar problema aí com a Receita Federal. Só lembrando para você que ainda que você declare isso lá como um crédito em trânsito, você precisa declarar ele normalmente lá no juros sobre capital próprio, que eu expliquei antes aí no vídeo. Então, quando você for declarar aqui no rendimento sujeito à tributação exclusiva, você vai declarar pelo total, o total declarado, e não somente aí o valor que você recebeu. Lembrando, lá declara tudo, somente essa diferença, que é o declarado a ser pago aqui, que você vai estar declarando lá em bens e direitos. Eu espero que não tenha ficado confuso. Qualquer dúvida pode deixar aqui na descrição, pode deixar aqui embaixo do vídeo que eu vou estar respondendo. Bora lá declarar isso. Dentro do programa da Receita Federal, o que a gente vai fazer
é vir aqui novamente em bens e direitos. Como eu disse, como você não recebeu, ele é um direito seu a receber, ele ainda não é um rendimento. A gente vai clicar em novo, vai colocar aqui no código 99, outros bens e direitos, e aí você vai clicar aqui, e o que ele vai ter agora? A opção 07, juros sobre capital próprio creditado, mas não pago. Até a declaração do ano passado não tinha essa opção, a Receita Federal acabou colocando e deixando mais específico. A mesma coisa você vai colocar o CNPJ, eu vou usar o mesmo de antes para exemplo, e aí que tá, aqui nessa discriminação, você vai colocar aqui uma opção diferente. No caso, pode usar esse textinho aqui, lembrando que todos os links e também todos esses textos para você estar copiando e acabar facilitando sua vida vão estar aqui na descrição do vídeo. E você simplesmente vai fazer isso e vai colocar o valor. Nesse caso, se eu for usar como exemplo aqui em créditos em trânsito, eu tenho aqui duas empresas diferentes, nesse informe trata de duas empresas. Se eu fosse tratar somente dessa, 12,67, eu vou informar aqui 12,67. E é simplesmente isso. Você vai declarar ele aqui, crédito em trânsito, juros sobre capital próprio a receber, o nome da empresa e o CNPJ dela. Lembrando que essas informações da discriminação, se você achar que são redundantes, você pode tirar. Se você quiser adicionar, você pode adicionar. Esse é basicamente um mínimo aí que vai te ajudar a ter uma declaração bem organizada para evitar também aí problemas com a Receita Federal. A segunda opção que pode acontecer com certa frequência é o caso de bonificações, ou seja, quando você tem lá ações de uma empresa, de uma companhia lá, e ela resolve te dar uma ação aí baseado numa proporção. Então vamos supor que a cada 10 ações ela resolve entregar uma ação para você. Isso é uma bonificação, ou seja, você passa a ter 11 ações aí por causa dessa bonificação que ela resolveu te dar. É uma forma delas aí, de algumas empresas beneficiar os acionistas, principalmente em algum caso de aumento de capital, por exemplo. Então, nesse caso, se eu pegar, por exemplo, um investidor aí que tinha um lote de 100 ações, nessa proporção de 10:1, ele vai receber 10 ações dessa empresa que são isentas, ou seja, não tem tributação. Então, duas coisas precisam ser feitas aqui. A primeira que você vai ter que fazer é vir na aba Novo Rendimento aí, isento e não tributável, para declarar o recebimento dessas ações, porque não tem imposto. E o código que você vai usar é o código 18, ou seja, incorporação em reserva de capital, bonificações de ações. Novamente, vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, sempre tem que informar, e vai colocar o valor. Como funciona esse valor? Vamos supor que você recebeu 10 ações nessa proporção que eu fiz o cálculo, e cada uma delas vale R$10. Você vai simplesmente vir aqui e colocar que você recebeu R$100. São 10 ações por R$10, são R$100. E você vai registrar essa bonificação aqui, simplesmente isso. Porém, vem a segunda parte. Além disso, você tem que ir lá nos seus bens e direitos, você vai acessar lá a empresa que você tinha o crédito. Vamos supor que esse caso em específico não dá para mim usar porque são 100 ações, mas vamos supor que essa seria a empresa aqui que você tem 100 ações dessa empresa que ela te deu essa bonificação de 10 ações. O que você teria que fazer é vir aqui e colocar 110 ações, porque agora você tem 110 ações, e também aumentar esse valor aqui baseado lá no que você recebeu. Se você recebeu, por exemplo, R$100, você vai colocar aqui também. É simplesmente isso, tem que fazer nada mais além disso. E a última opção aqui que pode acontecer é o caso de desdobramentos ou agrupamentos. Ou seja, quando uma empresa lá ela resolve ou para aumentar a liquidez ou para diminuir um pouco essa liquidez, quando é uma ação com preço aí, por exemplo, muito alto ou uma ação que tem um preço muito baixo, ela desdobra. Então, por exemplo, a cada 10 ações que você tinha, ela se transforma em uma. Ou então a cada uma ação ela se transforma em 10. Só que o que acontece é que você precisa entender que nesse caso, como a ação está só se transformando em um outro número e o valor também muda proporcional, você não tem nenhum ganho, nem perda. Então você não tem que mudar nada. A única coisa é que você vai ter que ir lá nos seus bens e direitos e modificar a quantidade de ações. Então, por exemplo, se eu vim nesse caso aqui da Alupar Investimentos, vamos supor que ela é uma empresa que eu tenho aqui 100 ações de Alupar Investimento. Se essa ação ela vai lá e ela desdobra em 1:2, ou seja, cada uma ação vira 2, eu simplesmente tenho que vir aqui e aumentar esse valor para 200 ações. O valor acabou não mudando, porque desdobramento e agrupamento não tem nenhuma modificação. Esse é o tipo de vídeo que acaba ficando um pouco longo, mas ele tem que ser bem explicado para você entender esse passo a passo. Espero ter te ajudado. Novamente, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou estar respondendo todos vocês. O prazo da declaração normalmente vai até abril do ano. Isso pode te dar um tempo aí. Recomendo não deixar para a última hora. Organize essas informações. Utilize aquelas que você mais quiser utilizar aí. Pode estar acompanhando o vídeo aí também mais vezes. E novamente eu vou soltar outros vídeos ensinando a declarar aí fundos imobiliários, renda fixa e também aí outras opções se forem necessárias.
Deixa aqui embaixo sua dúvida, não deixa de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Deixe seu like, valeu aí, um abraço e sucesso!